A história do Japão, desde o povoamento até a atualidade. Introdução. A história do Japão é uma jornada fascinante que atravessa milênios, moldando uma nação única que combina tradição e modernidade. Desde os primórdios, quando as ilhas foram povoadas por comunidades antigas, até os dias atuais, em que o Japão é uma potência global em inovação e cultura pop, cada capítulo dessa narrativa oferece uma visão rica e complexa. Nesta exploração, mergulharemos nas eras que forjaram o Japão, destacando os momentos de transformação, desafios superados e a resiliência que moldou esta nação extraordinária. Capítulo 1. Os primórdios. Povoamento e formação do Japão antigo. Adentrar nos primórdios da história do Japão é embarcar em uma jornada de descobertas tão vastas quanto misteriosas. Remontando a eras imemoriais, as raízes dessa nação extraordinária estão intrinsecamente entrelaçadas com lendas e mitos que ecoam através do tempo. Há milênios, os primeiros habitantes navegaram pelas ondas do oceano, desembarcando nas pitorescas ilhas japonesas, uma migração ancestral que provavelmente se originou nas terras da Ásia continental. Nesse cenário primordial, os povos primitivos moldaram uma cultura única, deixando para trás um legado que ecoa nos artefatos arqueológicos descobertos ao longo dos séculos. Essas relíquias silenciosas contam histórias de uma conexão profunda com a natureza, revelando uma sociedade que compreendia os ritmos da terra e do céu. À medida que as comunidades se estabeleceram, os contornos de clãs e lideranças locais emergiram como as primeiras pinceladas na tela dessa época ancestral. O Shintoísmo, uma das mais antigas religiões do Japão, começou a desabrochar, lançando suas raízes espirituais na terra fértil da imaginação japonesa. Nessa fase inicial, a reverência pelos kami, divindades que habitam as entranhas da natureza, começou a florescer, guiando os passos e rituais sagrados dessa sociedade em formação. A terra se transformou em um vasto cenário agrário, onde o arado e a semente tornaram-se instrumentos essenciais de subsistência. A agricultura não era apenas uma atividade pragmática, era uma dança sagrada em sintonia com os ciclos da natureza. Rituais espirituais ecoavam pelos campos, tecendo uma tapeçaria de crenças que delineava o relacionamento intrínseco entre o homem e os elementos. Neste capítulo inicial da história do Japão, cada vestígio arqueológico é uma página aberta para o passado, revelando uma narrativa de maravilhas e desafios que culminaram na forja de uma cultura singular, onde os ecos dos primórdios ressoam ainda hoje. Capítulo 2. Era Yamato. Unificação e surgimento do Estado. À medida que a ampulheta do tempo avançava, a Era Yamato desabrochava como um capítulo crucial e majestoso na intrincada história japonesa. O clã Yamato, enraizado na região central, protagonizou uma ascensão meteórica, consolidando não apenas poder, mas também influência que reverberaria através dos séculos. O século VI emerge como uma encruzilhada, onde os destinos entrelaçados do clã Yamato e do Japão começam a se desenhar. A ascensão do clã Yamato marcou a transição de uma coleção de comunidades dispersas para um estado centralizado. Esse período viu a introdução de elementos fundamentais que moldaram a sociedade japonesa. Entre esses elementos, destaca-se a chegada da escrita chinesa, uma ferramenta que não apenas documentou, mas também forjou os alicerces da cultura escrita no Japão. Ao mesmo tempo, o budismo desembarcou nas costas do arquipélago, trazendo consigo não apenas uma nova fé, mas também influências arquitetônicas e filosóficas que deixariam uma marca indelével na paisagem cultural japonesa. O século VI, conhecido como o período Azuka, foi palco de uma metamorfose impressionante. Sob a égide do clã Yamato, as bases de uma sociedade estruturada começaram a se solidificar. A codificação das leis, inspirada nos códigos legais chineses, trouxe ordem a um tecido social em constante transformação. O subsequente período Nara, de 710 a 794, testemunhou o estabelecimento da primeira capital permanente, Nara, uma manifestação tangível do poder centralizado e da busca por estabilidade. A arquitetura da capital refletiu fortemente a influência chinesa, assim como os sistemas de governo. O budismo, entretanto, não era apenas uma força espiritual, tornou-se uma força cultural significativa, moldando não apenas a espiritualidade, mas também as artes e a estética. A literatura floresceu nesse período áureo, dando à luz obras-primas que ecoam na história até hoje. O Kojiki e o Nihon Shoki, escritos durante a Era Nara, transcendem a mera narrativa histórica.
Eles são testemunhas da meticulosidade com que os japoneses buscaram registrar não apenas sua história, mas também sua mitologia intrincada. A Era Yamato, permeada por uma fusão única de influências chinesas e desenvolvimentos endógenos, tornou-se uma forja que moldaria não apenas o Estado japonês, mas também a essência de sua cultura. Neste capítulo, cada pedra assentada e cada ideograma escrito é uma testemunha silenciosa da determinação do povo japonês em esculpir seu destino em uma história que transcenderia as fronteiras do tempo. Capítulo 3. Período Heian. Era de ouro da cultura japonesa. O período Heian, de 794 a 1185, emerge como uma era exuberante de esplendor cultural e refinamento aristocrático, onde a tapeçaria da história japonesa é bordada com fios de literatura, poesia e artes. Durante esse capítulo, as páginas da cronologia nipônica se abrem para revelar a transferência da capital para Heian-kyo, o que conhecemos hoje como Kyoto, uma mudança monumental que sinalizou o início de uma era marcada por sofisticação e suntuosidade. A corte imperial, como o epicentro pulsante desse renascimento cultural, floresceu com uma efervescência criativa que ecoa até os dias atuais. Literatura e poesia tornaram-se as joias da coroa dessa era áurea. Entre as inúmeras obras-primas literárias, destaca-se Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, uma joia literária que não apenas transcendia as fronteiras do tempo, mas também se posicionava como uma das primeiras novelas do mundo. O Palácio Imperial tornou-se um refúgio de erudição, onde cada página escrita e cada verso recitado eram sinônimos de uma elite cultural que elevou a alma do Japão. Enquanto a alta sociedade se deleitava nas sutilezas da cultura, as províncias periféricas se viam diante de desafios inquietantes. Nesse cenário em que a cultura florescia nos salões aristocráticos, uma nova dinâmica social começava a se esboçar nas periferias. Os samurais, guerreiros que juravam lealdade a senhores feudais, entraram em cena, marcando o início de uma narrativa que moldaria de forma indelével o futuro do Japão. Esses guerreiros, mais do que meros combatentes, eram arquitetos sociais que esculpiriam uma nova ordem nas décadas e séculos subsequentes. A dualidade entre o esplendor cultural da corte e a crescente influência dos samurais criou uma sinfonia única de contrastes e contradições, lançando as bases para as complexidades sociais que permeiam a trama da história japonesa. O período Heian, com sua aura resplandecente e os raios de desafio que se insinuavam nas margens, continua a ser um capítulo fascinante, onde o passado japonês floresceu em um caleidoscópio de cultura e confronto. Capítulo 4. Período Kamakura e Muromachi. Era dos samurais e guerras. Os séculos que se desenrolaram após o período Heian foram dominados pelas sombras intensas dos períodos Kamakura, de 1185 a 1333, e Muromachi, de 1336 a 1573. Estas eras, entrelaçadas por conflitos épicos e metamorfoses sociais, revelaram-se cruciais para a tessitura do tecido histórico japonês. Sob o horizonte sombrio, surgia uma forma de governo que moldaria o destino do país, o shogunato, onde os shoguns, líderes militares, ascendiam como figuras soberanas, e os samurais emergiam como protagonistas em um épico que se desdobrava nos campos de batalha. Os shoguns, à frente do shogunato, impuseram uma governança militar que teceu uma teia complexa de lealdades e deveres. Os samurais, nesse cenário tenso, não eram apenas guerreiros, eram arquitetos da estabilidade, guardiões das fronteiras e executores da vontade do shogun. Sob suas lanças, o Japão resistiu às invasões mongóis no século XIII, consolidando a imagem dos samurais como heróis defensores da pátria. No entanto, enquanto o exterior ressoava com o clangor das batalhas, o interior testemunhava as convulsões internas. O país mergulhou em períodos de guerra civil, onde diferentes clãs rivalizavam pelo controle. Cada batalha era um capítulo na épica narrativa dos samurais, uma saga repleta de lealdades testadas, estratégias refinadas e destinos entrelaçados. Paralelamente às batalhas, uma filosofia espiritual ganhava força, o zen-budismo. Esta corrente espiritual fluía como um riacho sereno nos campos de guerra, influenciando não apenas a espiritualidade, mas também as artes marciais e a estética japonesa. A mente focada e a disciplina inerente ao Zen tornaram-se aliadas naturais dos samurais, deixando uma marca indelével nas artes da guerra e no código de honra que definia sua existência. Nos campos de batalha do período Kamakura e Muromachi,
a história japonesa era entrelaçada com o sangue derramado dos guerreiros, a ressonância das lanças e a busca incessante pela estabilidade. Esta era, turbulenta e grandiosa, forjou a imagem indomável dos samurais, uma imagem que transcenderia o tempo e se tornaria um ícone imortal na narrativa da nação. Capítulo 5. Período Edo. Paz e isolamento. O período Edo, de 1603 a 1868, emerge como um capítulo paradoxal, onde a estabilidade e o isolamento dançam uma coreografia intricada sob o olhar vigilante do shogunato Tokugawa. Este período, marcado por um manto aparente de paz relativa, foi uma era de contrastes, onde a prosperidade interna coexistia com as sombras do isolamento estratégico. Sob o governo firme dos shoguns Tokugawa, o Japão vivenciou uma extensa trégua nos campos de batalha, proporcionando à nação um período de estabilidade que se estendeu por décadas. Contudo, esta paz vinha com um preço, pois o país optou por se isolar do restante do mundo, adotando uma política conhecida como Sakoku, que se traduz como país fechado. Essa decisão, embora buscasse preservar a estabilidade interna, ergueu barreiras que limitavam drasticamente os contatos com estrangeiros, impedindo influências externas de penetrar nos domínios japoneses. Enquanto o Japão florescia internamente, a sociedade feudal experimentava uma ebulição de atividade. Sob a égide dos shoguns, as artes e a cultura popular se desdobravam em uma sinfonia de cores e formas. O teatro kabuki, com suas performances teatrais vibrantes e exuberantes, tornou-se uma expressão efervescente da criatividade japonesa. As gravuras ukiyo-e, capturando a essência fugaz da imagem do mundo flutuante, emergiam como obras de arte que transcenderiam o tempo. No entanto, mesmo com o florescimento interno, desafios econômicos e sociais se infiltravam nas estruturas sociais. A estabilidade, apesar de sua máscara serena, enfrentava testes que emanavam das entranhas da sociedade. O Japão, imerso em sua própria realidade, permanecia alheio aos ventos da mudança global que sopravam além de suas fronteiras. O período Edo, com sua dualidade de paz e isolamento, encerra um capítulo na saga japonesa, onde as sombras do mundo exterior contrastam com a luz da estabilidade interna. Uma era que testemunhou a prosperidade em meio à solidão, e que, mesmo em seu isolamento, viu florescer uma rica tapeçaria cultural que deixaria uma marca indelével na alma do Japão. Capítulo 6. Era Meiji. Modernização e abertura para o mundo. O século XIX desvelou a Era Meiji, de 1868 a 1912, um período de metamorfoses que corriam através das eras. Sob a égide do imperador Meiji, o Japão embarcou em uma jornada audaciosa de modernização, erguendo-se das cinzas do isolamento para se inspirar nas potências ocidentais que pavimentavam o caminho da mudança. O enlace com o novo se tornou imperativo, e o Japão começou a redefinir seu destino nas tábuas da modernidade. O imperador Meiji, visionário e determinado, liderou uma revolução que transcendeu fronteiras. A abolição do antiquado sistema feudal, que há séculos delineava a estrutura social japonesa, desencadeou uma onda de transformações. Uma nova constituição foi introduzida, delineando os contornos de uma nação reinventada. Contudo, a mudança não se restringiu apenas aos documentos. A industrialização varreu o país como uma maré imparável, transformando paisagens urbanas e redefinindo a paisagem econômica. À medida que o Japão se abria para o mundo, expandindo suas fronteiras em todos os sentidos, participação em conflitos tornou-se inevitável. A Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa marcaram a entrada triunfante do Japão no cenário mundial, emergindo como uma potência regional que desafiava as expectativas. As vitórias nessas batalhas não apenas consolidaram sua posição, mas também anunciaram ao mundo a ascensão meteórica de uma nação outrora envolta em isolamento. A modernização não foi apenas uma transformação superficial, foi um terremoto que sacudiu as fundações sociais, econômicas e políticas do Japão. As cidades floresciam com novos edifícios, fábricas ecoavam com o zumbido das máquinas, e uma nova geração emergia, impulsionada pela educação e inovação. A Era Meiji, repleta de desafios e triunfos, testemunhou a metamorfose de uma nação que, em seu ímpeto de abraçar o futuro, moldaria o curso da sua própria história. Capítulo 7. Período Showa. Desafios e reconstrução pós-guerra.
O período Showa, de 1926 a 1989, se desdobrou como um épico repleto de desafios monumentais, começando com a ascensão militarista que lançou o Japão na voragem da Segunda Guerra Mundial. O país, envolto na tempestade do conflito global, testemunhou não apenas as marés da guerra, mas também a inédita ocupação aliada que moldaria os destinos do Japão no pós-guerra. A devastação que se seguiu à rendição japonesa desencadeou um processo de reconstrução que se tornaria uma das histórias mais inspiradoras da era contemporânea. O Japão, como uma fênix renascendo das cinzas, empreendeu uma jornada de recuperação que se estendeu para além das ruínas físicas, penetrando nos corações e mentes da nação. Esse esforço de reconstrução se transformou em um milagre econômico, com o país emergindo como uma potência econômica nas décadas seguintes, desafiando as expectativas e marcando uma nova era na história japonesa. A Era Showa, entrelaçada com desafios insondáveis, também presenciou uma metamorfose social significativa. A ascensão da cultura pop, com suas expressões vibrantes e influências globais, redefiniu a identidade cultural japonesa. Avanços tecnológicos, como o surgimento da indústria eletrônica e a disseminação da tecnologia de ponta, pavimentaram o caminho para que o Japão se tornasse uma potência tecnológica global. Enquanto as cicatrizes da guerra desvaneciam, o Japão consolidava sua posição como uma potência econômica e cultural, desenhando uma narrativa de renascimento que ecoaria através das décadas. O período Showa, com seus desafios monumentais e triunfos notáveis, revelou-se como um capítulo essencial na saga épica do Japão moderno. Capítulo 8. Era Heisei e Era Heiva. Japão contemporâneo. A Era Heisei, de 1989 a 2019, se desenrolou como um palco dinâmico, onde o Japão contemporâneo emergiu sob os holofotes da inovação tecnológica, mudanças sociais profundas e desafios econômicos substanciais. O estampido da bolha econômica nos anos 1980 ressoou como um trovão, sacudindo as estruturas socioeconômicas do país. As décadas que se seguiram testemunharam uma sociedade japonesa em constante evolução, impulsionada pela resiliência de uma nação que buscava redefinir sua trajetória. A explosão e subsequente estouro da bolha econômica deixaram marcas indeléveis na psique japonesa. A sociedade, uma vez imersa na euforia do crescimento sem precedentes, teve que se adaptar a uma nova realidade econômica. No entanto, em meio aos desafios, o Japão continuou a ser uma força inovadora e cultural, deixando sua marca indelével em campos tão diversos quanto tecnologia, entretenimento e automobilismo. Em 2019, a Era Heisei cedeu espaço à Era Heiva, marcando uma transição crucial na história contemporânea do Japão. Sob a nova era, o país enfrenta uma série de questões prementes, desde desafios demográficos até preocupações ambientais e adaptações culturais. O Japão, no entanto, permanece no epicentro das tendências globais, influenciando o mundo com sua fusão única de tradição e vanguarda. A Era Heiva, ainda em seus estágios iniciais, é um capítulo em desenvolvimento, onde o Japão contemporâneo tece seu destino em resposta aos desafios do século XXI. O país, com sua capacidade de reinvenção e compromisso com a excelência, continua a moldar o curso da história mundial, refletindo a resiliência de uma nação que enfrenta o futuro com uma mistura equilibrada de tradição e inovação. Capítulo 9. O Japão atual. No cenário contemporâneo, o Japão emerge como uma nação habilmente equilibrada entre sua rica herança cultural e uma sociedade notavelmente moderna e tecnológica. Um mosaico fascinante de arquitetura inovadora, paisagens tradicionais, festivais vibrantes e avanços científicos, o Japão continua a encantar o mundo, oferecendo uma narrativa única de resiliência, transformação e contribuições significativas para a história global. Enfrentando desafios complexos, como o envelhecimento da população, baixas taxas de natalidade e preocupações ambientais, o Japão contemporâneo está na vanguarda de iniciativas para superar esses obstáculos. O governo japonês implementa políticas equilibradas entre trabalho e vida, incentivos à natalidade e esforços substanciais para promover a sustentabilidade ambiental. Concomitantemente aos desafios sociais, o Japão mantém sua posição como líder indiscutível em inovação e tecnologia. Empresas japonesas dominam setores cruciais, como eletrônicos, automobilismo, robótica e ciências médicas. A sociedade japonesa preserva uma conexão única com suas tradições, refletido em festivais, cerimônias e práticas culturais que resistem ao teste do tempo.
A cultura pop japonesa, um fenômeno global, se tornou uma força influente, disseminando-se pelo mundo através do anime, mangá e música J-pop. Esses elementos culturais, verdadeiros embaixadores do soft power japonês, deixam sua marca nas indústrias da moda, entretenimento e artes em escala global. A indústria criativa do Japão continua a inspirar e cativar audiências em todo o planeta. O Japão mantém uma posição destacada na arena global, participando ativamente em fóruns internacionais, acordos comerciais e esforços para abordar desafios globais. Sua abertura para a cooperação e inovação contribui para a construção de relações internacionais sólidas, solidificando sua presença como um ator significativo no cenário mundial. À medida que avança para o futuro, o Japão encara a desafiadora tarefa de harmonizar tradição e modernidade, abordando questões sociais e ambientais enquanto mantém sua posição como uma potência global em inovação. Fundamentado em uma história rica que serve como alicerce, o Japão está preparado para moldar seu destino com resiliência, sabedoria e uma visão única que continuará a inspirar o mundo ao longo dos séculos. A narrativa japonesa, complexa e enriquecida por nuances, persiste como uma história em constante evolução, prometendo capítulos futuros de descobertas e impacto duradouro. Conclusão. Ao concluirmos nossa jornada através da história do Japão, é evidente que essa nação conseguiu equilibrar sua rica herança cultural com uma marcha ininterrupta em direção ao futuro. Desde os primeiros dias de clãs e líderes locais até a Era Heiva, o Japão enfrentou desafios, celebrou triunfos e contribuiu imensamente para o tecido global. Hoje, enquanto enfrenta desafios contemporâneos, o Japão permanece como uma fonte inspiradora de inovação, cultura e resiliência, continuando a escrever sua história única em cada avanço tecnológico, em cada festival colorido e em cada passo para o futuro. A narrativa japonesa, multifacetada e cativante, ressoa como um testemunho da capacidade humana de adaptação e transformação ao longo do tempo. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!